Alô, galera do 7º ano, professor Jairo chegando para mais uma aula de literatura. Nós estamos dando tchau para o nosso livro do Sherlock Holmes, O Jogador Desaparecido e Outras Aventuras, mas nós vamos falar um pouco sobre os dois últimos textos desse livro. E aí nós vamos dar sequência ao novo livro, que é Sonhos de Sinhazinha. Então nós vamos também, nessa aula, já começar a comentar sobre esse livro e dar um tchau ao nosso Sherlock Holmes, que acompanhou a gente nesse período, onde eu e você entramos nessa história e se envolvemos nessa história, onde ele estava investigando os crimes e conseguia rapidamente resolver com várias provas. Preparados para essa nova aventura? Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esse livro. Vamos lá. Aqui eu trago uma imagem para que a gente venha estar lembrando da ideia de como eram as imagens associadas a Sherlock Holmes há alguns anos atrás. Bom, o que eu vi de pontos importantes nesses dois últimos capítulos, né, que eu pedi para que vocês fizessem a leitura. Então é o penúltimo e o último, tá? Eu trouxe para vocês para que vocês pudessem ver alguns pontos que são importantes. Então a gente está trazendo aqui o mistério de Abe Grange. Então vamos lá, o que vai se falar? Diz o seguinte: a aventura de Abe Grange, conto, Hopkins pede ajuda para Sherlock Holmes em um caso que ele considera complicado. Então Hopkins pede a Sherlock Holmes ajuda. O assassinato de um senhor, tá? Que é o Eustace, um homem de bom coração quando sóbrio. Então ele vivia muito embriagado, tá? Mas insuportável quando estava bêbado. Entretanto, quando Sherlock chega e ele diz que já resolveu o caso, Hopkins, apesar da história narrada pelas testemunhas, Sherlock Holmes não concorda que o caso tenha sido resolvido. Hopkins fala para ele dizendo: olha, nós já encerramos esse caso. E Sherlock diz que não, que acredita que tem outras provas. E ele sente a necessidade de, novamente, ir lá e fazer uma investigação e conversar com os moradores da casa. Tá? Então vamos lá, alguns pontos que é interessante. Sherlock Holmes é convidado para desvendar mais um crime cheio de mistérios e acontece justamente isso. Quando ele chega, Stanley, que é a pessoa que convida, o personagem que convida Sherlock Holmes, diz que não tem mais necessidade porque tudo já foi desvendado, mas que na verdade não, né? Sherlock Holmes vai lá e ele consegue sim essas informações. Aqui eu coloquei mais uma lâmina que dizia que Sherlock Holmes viajou com seu fiel escudeiro até o encontro da cena do crime. Tá? No trem, Sherlock Holmes já começou a juntar algumas evidências baseadas na carta que ele havia recebido. Tá? Que Stanley tinha passado para ele, enviado para ele essa carta, então ele já tinha algumas informações. Tá? Bom, Sherlock Holmes entra na casa, né, e começa um diálogo com a senhora Lady, tá? Que é a esposa do falecido lá. Então eles têm um diálogo entre eles, e Sherlock já começa a observar alguns pontos importantes, que diz o seguinte: a senhora Lady tinha alguns hematomas no rosto, mas disse ao detetive que não era nada em especial e não tinha nenhuma relação com o crime. Sherlock Holmes já fica atento a essa situação e ele começa a investigar. E aí a Lady começa a trazer um relato sobre seu esposo, que ele era alcoólatra, e ela conta que fazia uma ronda num período, no horário da morte do esposo, pela casa. Ela fazia isso toda noite, aquela ronda, porque o esposo, como bebia muito, não tinha condições, ela acreditava que ele não tinha condições de poder deixar uma porta aberta. Então ela foi fazer a ronda da casa, né? E ela disse que viu uma janela que estava aberta. Bem, nesse andamento da história, a gente pode se trazer que ali a Lady conheceu uma pessoa, tá? O nome dele é Crockett. Ele conhece a Lady em uma viagem para a Austrália e ele se apaixonou por ela, mas ela não se apaixonou por ele. E ele ficou até satisfeito ao saber do casamento dela, né, com aquele cavaleiro rico. Então ele conheceu Teresa, que Teresa é a empregada de Lady, o braço direito dela. Desde ela criancinha, Lady acompanha, Teresa acompanha Lady em todos os momentos, tá? Teresa conta para ele, tá, que
o casamento dela não era um casamento agradável, existiam grandes dificuldades nesse relacionamento. E ele, sabendo disso, ele vai até a casa de Lady, ele entra na casa e aí sim acontece o que é mais interessante no livro, tá? Ela diz algo e aí de repente Sherlock Holmes consegue descobrir o contrário, né? A gente consegue perceber que Sherlock Holmes consegue descrever a cena do crime. Olha aqui. Bom, a verdadeira cena do crime não é a mesma contada por Lady. Há uma diferença. O que acontece de fato nesse capítulo? Acontece que o Stacy, ele entra e ele começa a discutir e insultar a Lady e de repente ele vai lá e atinge ela com bastão. Quando ele atinge ela com bastão, ele também é atacado por Crocker, que é justamente o rapaz que se apaixona por Lady, porque ele já sabe que ela sofre por conta que o seu marido é alcoólatra. Então, a partir daí, ele faz isso com ela e ele recebe do homem apaixonado também um espancamento, né? Ele é agredido naquele momento. E aí, para evitar o escândalo que poderia ocorrer, os dois se juntam, ou seja, Crocker e Teresa, eles passam a inventar, né, uma situação para que não sejam flagrados nessa situação, né? E aí sim as provas, as evidências estão presentes na cena do crime, né? Até que eles conseguem desvendar todo o mistério. Sherlock Holmes consegue desvendar de fato e de direito o que acontece naquela cena do crime. O outro texto que vai falar é a aventura da segunda mancha. O que acontece nesse segundo texto? Acontece o seguinte, que um secretário de Assuntos Especiais da Europa guarda em sua casa um documento de grande importância, né? Que esse documento pode prejudicar toda a Europa, com as informações que estão lá, com o discurso que está naquele material. Então, diz o seguinte, diz que a perda misteriosa por parte do secretário de uma carta de uma potência estrangeira, carta que estava trancada em sua caixa de correspondência. Então, seria impossível essa carta sumir daquele local. Mais à frente, nós vamos conseguir compreender, tá, que essa carta, ela foi um assunto interessantíssimo, porque quando ela some, nem mesmo a esposa desse secretário, ela tem acesso. Isso é o que se fala na história. Depois Sherlock começa a ir em busca dessas informações e ele consegue perceber que a esposa sim tem um envolvimento, porque ela procura Sherlock Holmes. E nessa que ela procura Sherlock Holmes, ele consegue perceber que há alguma situação que não é legal. Ou seja, por que ela entregou a carta para uma outra pessoa, né? Então ela vai lá, ela justamente nesse segundo texto, tá? Ela vai justamente passar por uma situação de chantagem, né? O chamado Eduardo Lucas, ele vai lá e começa a chantagear com provas que tinha quando ela não era casada. Isso é muito presente no texto de Assis Arthur Conan Doyle, é muito presente com Sherlock Holmes, homens que faziam justamente essa prática, descobriam alguma atitude no passado das esposas dos homens ricos e ficavam chantageando essas mulheres. Com o passar do tempo, Sherlock Holmes começa a seguir prova, Lucas é assassinado e ele consegue resgatar aquele documento e eles colocam no lugar sem que o secretário, sem que aquele ministro consiga perceber que a carta não estava ali. Ele acha que a carta continuava, só que em lugar diferente. E aí, resumindo para vocês o desenrolar dessa história. Então, encerra que a esposa participa do roubo dessa carta, não porque ela queira, mas porque ela estava sendo chantageada por Eduardo Lucas, que tem também uma história dentro desse capítulo. Ele é assassinado. Ok? Bom, quais são os pontos importantes que a gente consegue perceber nesses trechos, que a gente consegue perceber nesses últimos capítulos, que a gente consegue perceber no livro como um todo? É um livro interessantíssimo, cheio de mistérios, cheio de informações. É um livro onde você consegue ler e você entra na história. E é óbvio que Sherlock Holmes é reconhecido internacionalmente e a gente aqui aplaude a criação de Arthur Conan Doyle, esse grande personagem que hoje fica na história
da literatura mundial e nós fizemos parte desse momento de ler um grande clássico, que é esse livro de Sherlock Holmes. Então nós encerramos por aqui com o livro de Sir Arthur Conan Doyle, que foi esse de Sherlock Holmes, o jogador desaparecido, para irmos para um outro momento. Então você, em outra situação, você pode novamente ler esse livro ou repassar esse livro para um primo, para o seu tio, seu pai, sua mãe que queira ler um pouco sobre romance policial, sobre investigação na visão de Sherlock Holmes, beleza? Nós vamos agora para um próximo momento que eu vou apresentar para vocês o nosso novo livro, que é O Sonho de Sinhazinha, tá? Esse livro que tem uma linguagem tão bacana. Então vou trazer agora essas informações precisas sobre esse livro. Bem, a autora remete ao passado através do olhar poético e dos sonhos de Sinhazinha. Então nós vamos ter nesse livro, o próximo livro que nós vamos ler, uma linguagem muito emocionante, tá? Uma linguagem que vai trazer uma ideia poética, que vai falar dos sonhos de Sinhazinha. Entenda o significado da liberdade na visão dessa menina e também na visão da mucama. Então nós vamos falar sobre escravos, nós vamos falar sobre mucamas, nós vamos falar sobre a falta de liberdade, né? Está inserido como escravo num contexto em que as pessoas elas não valorizavam muito umas às outras, então o negro não tinha tanto valor. Nós vamos discutir sobre isso. É importante esse livro porque ele vai fazer com que eu e você também possamos viajar na história, tá? Nós vamos voltar aos séculos passados e nós vamos fazer uma abordagem sobre essa relação do escravo com o senhor. Enfim, nós vamos fazer isso e é muito bom a gente conhecer um pouco sobre essa história. E aqui diz: conheça um pouco da vida desses pobres negros escravizados e emocione-se com essa mocinha sonhadora, porém corajosa. Então nós temos algumas informações, que ela é uma sinhazinha corajosa. Nós temos informações que nós vamos falar sobre os negros, os escravos da época. Nós vamos conseguir compreender nessa obra um pouco de uma linguagem poética e nós vamos falar sobre sonhos. Então, você que gosta de textos que tenha essa linguagem, que explore o mundo da história voltado para a libertação dos escravos ou a relação em que eles tinham com os senhores, nós vamos fazer, nós vamos aprender e nós vamos estudar nesse livro. Outro ponto importante é entender que esse livro faz parte da literatura infanto-juvenil, que é um ramo da literatura dedicado especialmente às crianças e jovens, que são jovens, nesse caso, adolescentes. Nele inclui histórias de ficções infantis, juvenis, biografias, novelas. Vamos também ter poemas, obras folclóricas e culturais, que simplesmente são obras de conteúdo onde se explica também sobre a vida real. Então a gente vai trazer aqui um exemplo disso, uma arte cênica que está inserido nesse contexto, tá? Outro livro que a gente pode incluir, que é justamente O Sonho de Sinhazinha, e também a gente poderia incluir aqui o nosso livro que nós acabamos de ler sobre Sherlock Holmes. Naturalmente, o conteúdo dentro de uma obra infantil juvenil depende da idade do leitor. Enquanto obras literárias destinadas a crianças de 2 a 4 anos de idade são quase sempre constituídas de poucas palavras, são muito coloridas. Então há uma diferença dentro da literatura infanto-juvenil. Há um público específico que é a criança e outro público específico que é adolescente, e que, diferente do livro para a infância, que tem mais gravura, o livro já para o adolescente, ele começa já a ter mais páginas e um conteúdo a mais, tá? Bom, então o que a autora fala? Para onde a autora nos leva? Diz assim: a autora nos remete ao passado através do olhar poético. Quando eu falo desse olhar poético, o que é isso? Ela consegue trazer na entrelinhas desse livro as percepções. Que percepções, professor? Ela traz percepções poéticas, ela traz os sentimentos dos personagens, seja da Sinhazinha ou seja dos escravos. Então, consegue-se trazer uma linguagem poética. E o interessante é isso, nesse livro, tá? De toda forma, a literatura infantil é fundamental para que crianças travem um contato com a literatura. Olha que interessante
é isso. Então vamos lá. O que vai abordar nesse livro? O que nós vamos conhecer nesse livro? Primeiro, ele vai falar sobre a escravidão. Ele vai falar sobre o amor, sonho com a liberdade. Olha, hoje em dia as pessoas sonham com tantas coisas. Ter um carro ou uma moto, enfim, são sonhos que as pessoas têm hoje. Em um passado, os negros tinham um sonho com a liberdade. Era algo que era presente, era um desejo em ter uma liberdade junto com os seus familiares. Fala de coragem e fala de negros escravizados. Então, nós vamos estar trabalhando sobre isso. Outro ponto que eu dou um destaque desses temas abordados é a vontade de viver uma nova vida. Então, o que eles queriam? Os escravos tinham o desejo de sair daquele poder, daquela submissão dos senhores, e eles queriam ter sua própria vida, justamente para que eles poderiam caracterizar-se e estar inseridos em um contexto, ou seja, morando em um local, criando seus familiares, e justamente é isso que a gente vai perceber nessa obra, ok? Bom, a nossa aula de hoje foi sobre esses dois livros, terminando um livro e introduzindo outro livro. Na próxima aula a gente tem um encontro marcado, nós vamos começar a leitura, vamos explorar a vida da autora, nós vamos falar sobre o ilustrador da obra e, é claro, dar sequência nessa leitura. Muito obrigado e um forte abraço e nós ficamos por aqui.